Boa noite, domingo, dia 16 de maio de 2021. Juliana Patriarca vai convidar o Juliano Xará. Oi, Mi. Vamos adicioná-lo. O Juliano, que hoje é um assunto muito legal, que é cidadania por casamento, um dos assuntos que eu mais gosto. E o Ju tá aqui. Olá, tudo bem? E aí eu vou tentar fixar. E aí, como é que fixa aqui? Vamos lá. Não sei. O vídeo Não achou a aparece. opção? Não. Peraí. Se alguém souber escrever aí, aparece a opção só de convidar. E a pergunta. E a pergunta. Depois eu tenho o microfone, tem as carinhas, os efeitos. E escreve e segura onde? Cidadania por casamento. Não foi. Não, tenta ver se aparece a opção no seu comentário de você colocar o fixo. Vê se aparece aí. Não, eu posso copiar o link, desabilitar os comentários e desativar os comentários. Mas ok, então vamos lá, estamos aqui hoje, domingo. Clique em cima. Em cima do quê? Do indireta? Em cima. Se eu clicar mais em cima aqui, eu vou acabar a minha live. Gente, paciência, não vai dar. Vamos lá, Depois gente. Já tem bastante gente, que legal. Hoje a gente vai falar sobre domingão, né? Pessoal aqui ligado. Ai, obrigada, gente. Mas agora, Raquel, acho que é você que está falando, Raquel. Obrigada, eu não vou conseguir. Vou deixar para os universitários. Clique em cima do que você escreveu, Juliana. Vai lá ver. Fixa! Yes! Consegui. Pronto, obrigada. Ei. Hoje eu me sinto Boa. feliz, porque eu fiz até um reel com o meu almoço hoje. Mas, enfim, vamos lá. Ó, Já é difícil cozinhar, com o almoço é difícil ainda. Então, vamos aqui. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Aprendemos mais uma aqui. não é? O bom desse trabalho é que a gente está sempre aprendendo, né? Então, o tempo inteiro, né? E a gente tem que se ajudar mesmo. Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu adoro particularmente, né? E você que deu a ideia dessa live, né, Ju? Porque a gente está com um cliente, por causa da privacy, a gente não pode falar ilustre, que vai fazer a cidadania por casamento, né? Mas que fez com que esse assunto viesse à tona. E é um assunto, né, que a gente... Enfim, traz muita informação para quem quer fazer, porque as perguntas são sempre as mesmas, recorrentes. Eu acho que falta um pouco mais de clareza, principalmente porque as mudanças acontecem sempre, né? Mas agora vamos tentar Exatamente. desmistificar isso, né? De uma vez por todas. Então, eu quero apresentar Juliana. para quem está aqui e não conhece, o Juliano. É o meu grande Olá. presente da pandemia. Ele é assessor em cidadania no Rio de Janeiro. Ele é italiano de Roma, assim como eu também, somos romani. Apaixonados pelo nosso trabalho, apaixonados e ativistas do idioma italiano, né? E aí, eu queria te apresentar, falar um pouco de você, e estou aqui para você fazer a sabatina. Te massacrar, porque tem um monte de pergunta para fazer. Vamos lá, fazer a sabatina. Vamos lá, rapidinho. Pessoal, muito boa noite. Buonasera a tutti. Né? Sou o Juliano. Alguns já me conhecem aqui do canal da Juliana. Outros que são do meu canal, obviamente, já me conhecem, que são amigos, clientes também. Eu faço bastante questão de dizer que eu me sinto honrado, mais uma vez, de estar aqui, trocando uma ideia contigo, porque isso que é legal do nosso trabalho. A gente está sempre expandindo esse conhecimento, trocando ideias. E hoje, né, nesse mês propício que é o mês das noivas, o mês de maio, né, por que não falar sobre cidadania por matrimônio? Boa noite para quem está me dando aí, buonasera a tutti. Então, sou assessora em cidadanias, né, não só italiana como portuguesa também, aqui no Rio de Janeiro.
e tenho a Juliana aqui como uma das minhas referências. E tivemos essa ideia aqui por questões do que ela falou de um cliente que estamos com ele em comum, porque tem parte da documentação em São Paulo, parte no Rio, então nós resolvemos entrar nessa empreitada aí insieme, né, juntos. Aliás, Juliana, é legal de vez em quando a gente trocar uma ideia ou outra aqui na live ou nas próximas, até em italiano, para o pessoal já ir se acostumando também, né? É interessante isso. Facciamo così, Giuliano, andiamo avanti, facciamo tutta la live in italiano, chi riesce a capire non bisogna neanche fare la prova, che dici? Sarà un po' difficile magari, Vai todo mundo embora. Não, gente, fica aí. Não vai embora, não. Esqueça. Bom, vamos lá, Juliana. Nós tivemos muitas perguntas, não foi? Porque você colocou a caixinha, eu coloquei a caixinha também ao longo da semana, e as pessoas tinham dúvidas, as pessoas, obviamente, perguntaram, e vamos começar, né? Eu vou te sabatinar aqui hoje, porque você tem muito mais experiência nisso do que eu. Então, vamos fazer um parênteses, né? Somos dois piscianos românticos, né? Porque cidadania por casamento é uma delícia, né? Mas tem a ver com romantismo também, né? Vamos em frente. Sim. Vamos lá. Primeira pergunta, né, Juliana, que a gente tem que comentar aqui com o pessoal, esclarecer é: quem tem direito à cidadania por matrimônio? Isso é muito importante. E como fazer? Porque as pessoas acham que às vezes é um caminho só, e a gente sabe que não é um caminho só. Vamos falar um pouquinho sobre isso? A gente sabe que a cidadania por casamento é meio que um tabu, né? Porque muita gente acha que... Tem gente que acha que é automático, que é assim, casei, tô lá e já sou italiano, mas a gente tem duas fases da cidadania por casamento, né? A gente tem um antes de 1984 arredondado e a gente tem uma fase depois de 1984. Então, assim, toda mulher casada até 27 de abril de 1983, no dia que ela falou sim para o marido, então a gente já está falando das nossas mães, né? É difícil hoje a gente ter um caso desses, porque agora o tempo está passando, né? Faz 20 anos atrás. Então, essas mulheres, no dia que elas disseram sim, independente até do marido ter a cidadania, elas são italianas. Como assim? Então, assim, se o marido já é italiano, ela é italiana. Italiano reconhecido, ela já entrega a certidão, na época entregava a certidão de nascimento no consulado e era italiana. Depois, por exemplo, se o marido dela foi reconhecido depois, ela também entra junto. Ah, eu estou entregando a pasta agora, eu estou entrando, só estou na fila aqui de São Paulo 2008, 2009, 2010. Eu coloco minha certidão de nascimento junto? Coloco. Claro que coloco, porque eu também sou italiana desde o nascimento. E o mais engraçado que eu digo é que mesmo as mulheres que se divorciaram são italianas, porque elas ficaram italianas no dia do casamento e não se revoga a cidadania por casamento. Então, tem muito caso, eu já cheguei a ter caso de mulher que pagou a cidadania para o marido para poder ter a cidadania. Isso é uma informação muito preciosa, inclusive. E as mulheres e homens, depois de 1983, depois de 27 de abril de 1983, desde que as mulheres estejam vivo, claro, né? Não, essa não. Antes de 83, o marido pode ter morrido também. Sim. Inclusive, posso fazer um parênteses em relação a essa informação? Como eu falei numa última live, né? Muita gente sabe que o processo da minha família foi via judicial, foi via materna. E quando nós levantamos a documentação e apresentamos para ser feito lá pelo tribunal, o advogado perguntou: seu pai não era casado com a sua mãe, não, né? Eu disse: não, porque a minha irmã é de 82. Eu disse: não, uma pena. Mesmo seu pai falecido, se ele tivesse sido casado com a sua mãe, a gente colocava a certidão da sua mãe teria direito também à cidadania italiana pelo matrimônio. Então é muito isso interessante até essa Exatamente. questão da Ana, inclusive, porque você pode ser viúva, mas você tem direito sim à cidadania pelo seu marido. Agora, depois de 83, tudo muda, né? Então a gente Juliana, só um minutinho rapidinho, só para acrescentar.
é importante o pessoal saber que isso serve tanto para a via administrativa quanto para a via judicial. Se você tem um Sim. processo judicial, você pode pedir para o seu advogado colocar lá o documento do cônjuge de mulher casado antes de 84. Isso é importante também falar. Todos os vias judiciais, E a entra gente coloca como um todos padrão. os vias Isso. administrativos. Ah, não tem que esperar sair a cidadania do meu marido para depois eu entrar? No caso, antes de 83, não. É muito importante. Vamos separar. Sim. Vamos separar. Tá? Antes de 83, depois de 83. Tem cliente que quer morrer, que casou no dia seguinte da lei. Ficou de fora, né? Aí eu falo que os homens sempre enrolam as mulheres, né? Aí quando você vai ver, o cara enrolou a mulher um tempão. Enfim, brincadeiras à parte. Bom, Trentino também, gente. É tudo à parte, Trentino. Aí a gente faz outra live sobre os trentinos. Voltando, então, depois de 83. Todo cônjuge. Isso gera dúvida porque os homens casados antes de 83, eles têm direito à cidadania. Não que eles não tenham, mas aí eles se colocam na lei depois de 83. Ai, a lei é feminista. A lei é feminista. Vamos pensar por esse lado que a lei é feminista, protegeu a mulherada, né? Então, a lei é feminista, mas depois todos os homens e mulheres, todos. E a gente fala de casamentos héteros e casamentos homossexuais, né? É importante a gente deixar isso também muito claro, porque muito embora a gente saiba que a Igreja Católica prepondera na Itália, é muito rígida, enfim, mas isso existe na Itália também, né? E muita gente acredita que isso não existe, né? Então, o que acontece? O homem ou a mulher tem que estar casado no papel. Não existe a menor possibilidade de aceite de união estável. Se alguém lê no consulado, no site do consulado, em alguma legislação, em algum site, alguma coisa, unione civile, isso é uma união civil. O casamento homossexual na Itália se chama unione civile. Então, eu tenho ou um casamento hétero ou uma união civil homossexual, e aí eu tenho que estar casada há 3 anos. 3 anos de casamento ou 1 ano e meio com filhas, certo? Então, exato. Estar casado 3 anos ou casado 1 ano e meio se eu tiver já tido um filho antes ou tiver na vigência desses 3 anos. Pronto, claro? Posso fazer uma pergunta, que é uma dúvida de alguns? São 3 anos de casado ou 3 anos após o casamento ser transcrito? Isso é uma dúvida que perguntaram. Boa pergunta. Tem gente que faz a cidadania e espera mais 3 anos. Não, é 3 anos da data da certidão de casamento. Se eu, durante este período, obtive a cidadania, o que conta é a data do meu casamento. Não tem nada a ver a data da cidadania. Por que não tem nada a ver? Porque somos todos italianos desde o nascimento. O que vai mudar... A Alana quer perguntar se ela pode escrever o que a gente está falando. Pode colocar, pode colocar. Ringrazio pure. Então, 3 anos da data do casamento, independente de quando foi feito o reconhecimento da cidadania ou independente de quando foi feita a transcrição, porque se a transcrição não tiver sido feita, isso não importa. O que importa é a data numérica na certidão de casamento. Frente, próximo. É uma informação importante. Por isso, pessoal, que a gente fala aqui, casou, transcreve, o filho nasceu, coloca. Porque agora alguns consulados, para a prática do processo, estão pedindo a certidão transcrita do casamento, vinda da Itália. Sempre, e o consulado... sempre. Sempre pediu? Sempre pediu. Se eu não tiver a transcrição, vamos lá, é uma pergunta, então. Eu preciso ter a transcrição da minha certidão. Primeiro, para quem está assistindo aqui, não nos conhece, não está acostumado já com o nosso vocabulário, que é uma transcrição, né, Giuliano? É o espelhamento, é a nossa certidão brasileira registrada lá na Itália. Se eu não tiver com essa certidão registrada no meu comune, eu não posso dar entrada no pedido de cidadania por casamento. Por quê? Porque vamos pensar, eu casei com você, tá? Eu, Giuliana, sou a brasileira e casei com você, Giuliano, que está registrado em Roma.
Que o Fábio não escute. O Fábio tá aí. Mas, Ei, então, bom, aí, o que acontece? Você existe em Roma, mas eu nunca fui nem citada. Então, na hora que chegam com um pedido de cidadania para o meu nome, eu não existo se minha certidão não estiver transcrita. Então, assim, o que eu preciso? Então, meu casamento está registrado lá, o nome dos dois já existem lá. Aí, quando a certidão de nascimento chega, ela é anexada a uma certidão que já existe lá, com uma referência. Eu estava sim, lá registrada como cidadã estrangeira e passo a me tornar uma cidadã italiana. E essa é uma grande dúvida, Ju, porque muita gente recebe a cartinha do consulado e é induzida ao erro porque aparece na cartinha do consulado. Eu não sei como é que é aí no Rio, mas aqui em São Paulo a pessoa recebe uma cartinha. Il tuo documento è stato inviato al tuo comune di origine. Quer dizer assim, o seu documento foi enviado ao seu comune italiano, certo? Aí aparece o nome da pessoa, do italiano, e embaixo aparece assim, atto di nascita trasmesso al comune, atto di matrimonio trasmesso al comune, na data X. E aí aparece o nome do cônjuge, seja ele homem ou mulher, né? E é engraçado que nessa ficha, se a mulher for italiano, ela é a capo família. Se o homem for italiano, ele é o capo família. Quem é o italiano é o capo família. E aparece o nome do outro cônjuge ali. E a pessoa acha que o fato de existir ali significa que ele é italiano, mas não é. Isso é uma grande dúvida, né? Aí o pessoal me liga e fala assim, ai, Ju, eu tô tentando agendar o passaporte e não consigo. Aí eu falo assim, mas eu não me lembro de ter feito seu pedido de cidadania para o casamento. Porque eu tenho muitos clientes, né? Às vezes a gente não lembra. E aí quando você vai ver, a pessoa acha que é italiano. Porque porque o realmente FESP não também veio induz ali. ao erro. Mas o FESP Exatamente. também induz ao erro. Isso é importante lembrar. As pessoas olham lá, tá lá, mulher. Aí acha, então também tem cidadania italiana, porque as crianças têm, às vezes o cônjuge acha que também tem. Não é por aí. Não é Não por é aí. por aí. Você está dentro daquela residência, mas isso não significa que você tenha cidadania. Vou dar um pequeno exemplo. Eu tenho uma cliente aqui que eu acabei de atualizar o estado civil dela. Os filhos menores, que são dois, coloquei o casamento dela. Não consta o filho maior. Por quê? Não foi feito quando era pequeno. A gente vai ter que esperar abrir aqui o Cittadinanza da Filha Direct para colocar o menino depois. Enquanto isso, o garoto não existe lá na pasta. Óbvio, ele não tem cidadania. Entendeu? É Olha, assim que... alguém escreveu aqui, oramai sono stanco. Qual é seu nome, oramai sono stanco? Sei ancora stanco ou não sei più stanco? Dai. Então, vai lá. Então, o estrangeiro que casa com a italiana precisa enviar a certidão de nascimento e a do casamento? Boa pergunta. O casamento sempre. É o dever do cidadão comunicar todos os atos civis. Nascimento, casamento, Juan. Prazer, Joan. Então, eu tenho que comunicar nascimento, casamento e óbito. Eu tenho que comunicar sempre tudo o que acontece. No que eu comuniquei o casamento, o nome do cônjuge vai aparecer lá. Mas eu tenho que dar entrada no pedido de cidadania para o casamento, que é esse que a gente vai falar agora, que é o tema dessa nossa live. Por quê? Posso só responder uma pergunta aqui? Pode falar. Foi feita uma pergunta aqui. Peraí, deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Se o naturalizado se divorciar, constituir outra família e constituir outra família, há a transmissão para o novo cônjuge e os filhos que virão? Acredito eu, os filhos que virão depois? E aí? Então, boa pergunta, sim. Sim. Então, assim, existe meu comentário. Essa possibilidade. Essa palhaçada. É porque o que acontece? Quando o cidadão se naturaliza, ele passa a ser cidadão daquele lugar a partir daquele dia. Então, tudo que ele fizer dali para frente... Correto. Eu não gosto do termo naturalização, porque naturalização implica em você abrir mão da sua cidadania e a gente não se naturaliza. A gente não abre mão de nada. Aliás, é uma pergunta que a gente vai responder. A gente tem dupla cidadania. O cônjuge se torna um duplo cidadão exatamente igual a nossa por sangue. Então, eu tenho sim o direito de repassar. Então, amanhã meu marido se separa de mim, casa com outra, passa para outra. Ficou 3 anos casado, vai passando. E no meu caso, por exemplo, a Rafa, ela não é minha filha, ela é minha enteada. Se a cidadania do Fábio saísse
até o final de julho, antes de julho, ela conseguiria pegar a cidadania por mim, quer dizer, pelo pai. Por quê? Vamos ser claros. Então, todo filho do cônjuge que é menor de idade pode sim ter a cidadania por casamento, a cidadania italiana. Essa não é o assunto, mas é uma questão. Então, amanhã, Ju, você se casa com uma moça que já tem 3 filhos e eles são pequenininhos, você passa a cidadania para ela e ela vai lá enquanto eles forem menores e passa a cidadania para eles. Só enquanto eles forem menores. Depois disso, não passa mais. Se fizer 18 anos, esquece, não tem como. Né? Não é que depois dá um jeito de pedir. Não. Por quê? Porque todo cidadão italiano passa a cidadania automaticamente para os menores de idade, independente de como você tivesse tornado italiano. Né? Essa é uma questão. Aliás, eu vou te fazer uma pergunta agora. Só para a gente ficar nesse ping-pong. Quais são as maneiras que a gente pode se tornar cidadão italiano? Boa pergunta. A primeira é a ius sanguinis, né? Que é a por descendência. Sim. Foi? A segunda, por matrimônio. Sim. E a terceira, pelo tempo de residência na Itália. E quem é que faz pelo tempo de residência na Itália? Boa pergunta. Então, pode ser o estrangeiro, que de uma certa forma foi morar lá, e lá conseguiu um visto, um permesso de soggiorno, e foi ficando e cumpriu o prazo para se naturalizar. E aí ele pode pedir a cidadania no tempo que ele está lá. Eu sei porque eu conheci pessoas em Roma que conseguiram a cidadania italiana. Quem é que pega a cidadania italiana em Roma que não é casado? Os padres... Pode ser. Não, mas olha só, eu conheci uma senhora equatoriana que não era casada e ela conseguiu. E ela era casada com outro equatoriano lá. E aí ela conseguiu. Mas é mais complicado por residência. Eu acho que é melhor... Mas olha só, você sabia que teve uma época lá que o Berlusconi, na década de 90, deu, assim, como é que se fala? Deu uma facilitada. Porque eu conheci muita gente lá de 50, 60 anos, assim, principalmente aqui da América Latina, que já tem a nacionalidade italiana lá. E o pessoal falou que na época do Berlusconi teve algum procedimento lá que ele deu uma certa liberdade para o pessoal ir fazer, sabe? Então o pessoal que já estava lá foi, todo mundo deu entrada e conseguiu. Agora já não é mais assim, entendeu? Tá mais complicadinho. Berlusconi. Mas fora isso, vamos lá. A cidadania por casamento, eu amo fazer e eu acho que é o melhor processo. Aliás, essa semana tem um monte de juramento rolando aí. Vamos lá. Próxima pergunta. Manda. Sim. É mais fácil fazer morando no Brasil ou morando na Itália? Onde você mora? Você vai fazer eu no Rio de Janeiro. E você? São Paulo. Você tem que fazer seu pedido aonde você mora. Você tem que estar residente há 2 anos nesse local, né? Então, se eu mudar para a Itália, eu tenho que esperar 2 anos para fazer o meu pedido de cidadania por casamento. Aí corre até mais rápido na Itália. Mas tem muita gente que me pergunta isso, e tem muita gente que fala assim, se eu for me casar na Itália, gente, você já é casado, cara. Você quer casar de novo com a mesma mulher? Não, é muito amor, né? Eu tenho que fazer o pedido aonde eu estou morando. Né? Aonde eu estou morando, eu tenho que fazer o pedido, e ir para a Itália não acelera o pedido da sua cidadania. Eu estou me mudando para a Itália e aí o meu processo vai para lá? Vai. Aliás, a coisa que eu mais tenho é gente se mudando esse ano. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Holanda, Singapura, o pessoal foi embora. E aí a gente tem que fazer a transferência de endereço do cliente, e aí o processo vai dar um trabalho, porque a gente tem que avisar o consulado daqui, que apesar a gente avisa o AIRE pelo FastIT, mas a gente tem que dar uma cutucadinha maior para avisar, galera, ela mudou, tá? Se você recebeu o processo, por quê? Vamos antecipar, tem uma questão. Quando você recebe a cidadania por casamento, é um decreto ministerial que tem 6 meses de validade. Você tem que jurar em 6 meses. Se por algum motivo expirar, aliás, que é o grande medo dos consulados, é deixar expirar. Se expirar, acabou, você tem que fazer o pedido de novo. E aí é matar, entendeu? Por isso não pode deixar expirar. Juliana, eu tenho uma dúvida, posso?
você que tocou na questão da residência, e eu fiquei pensando aqui, para cada lugar diferente, vamos dizer assim, país onde a pessoa mora, ela precisa apresentar um certificado de antecedentes criminais daquele lugar ou não? Ela fica isenta? Não, ela tem que apresentar uma certidão negativa de antecedentes criminais para cada lugar que ela passou por mais de um ano. Isso é importante. E aí é uma questão bastante polêmica e individual essa. Por quê? Porque tem lugares que você fixou a residência, de fato, que você ficou residente oficial. Tem lugares que você comunicou o AIRE, que você mudou. Tem lugares que você casou, que você teve filho, né? Então, assim, é difícil conseguir uma certidão negativa de antecedentes criminais de cada lugar que você passou, né? A gente tem que ser correto e tem que dizer todas as certidões. E dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem que pegar duas certidões. A gente tem que pegar a federal e a estadual. A FBI e a estadual, né? E dá bastante trabalho. A gente tem, inclusive, tem processos de cidadania que a gente leva 2 anos para conseguir, porque muitas vezes a pessoa tem que ir para os Estados Unidos para renovar a ID dela, porque a ID dela está vencida, né? Então, agora em pandemia, quem tinha que pegar a certidão negativa de antecedentes criminais do FBI, por exemplo, a gente não deu entrada na cidadania por casamento, entendeu? Tem que aguardar para conseguir. Posso responder uma cliente minha aqui, rapidinho? Vixe. Isso. Bianca, então, no caso do André, é o seguinte, o dele, que é cidadania italiana por descendência, não precisa. No caso do processo dele, que está fazendo a cidadania por matrimônio portuguesa, já que ele é casado contigo, Portugal pede sim, tá? Portugal pede as negativas dos antecedentes criminais de onde passou. E como vocês moraram na Alemanha, é importante que o André apresente essa certidão para a conservatória, tá? Isso vão pedir sim, no caso da cidadania portuguesa por casamento, tá? Na italiana dele, que é ius sanguinis, que é direito por ele ser descendente, não precisa. Agora, não é justo, né, Ju? O cidadão italiano por casamento, ele é muito mais averiguado do que o cidadão por sangue, né? O cidadão por sangue pode ser criminoso, que ele vai lá e consegue. Inclusive, depois vai lá e consegue tudo. Agora, por casamento, né? Você tem que ter a certidão negativa, quer dizer, você tem que provar que você é limpo, que você não cometeu nenhum crime. Na hora que a gente dá entrada no pedido, inclusive, existe a opção, você cometeu um crime, se tiver alguém nessa circunstância, você pode apresentar a positiva e o julgamento ou uma condenação já cumprida. Existe toda essa possibilidade de apresentação de documento. O site é um negócio ali, tem 500 mil opções de documento, né? Bom, não vou mentir para você. Concordou comigo. Eu acho que ia ter muito italiano sem vergonha. Aliás, eu ia ter um monte de cliente aqui que juro que talvez eu ia denunciar os caras aí. Bom, aqui, como é Rio de Janeiro, de vez em quando aparece alguns. Assim, eu gostaria de fazer por matrimônio. Se eu tenho ficha criminal, isso é um outro capítulo. Teve gente que já me procurou porque estava com o nome sujo, se podia tirar a cidadania. Faz sentido, né? Faz sentido. Eu falo, não deveria, mas não tem nenhuma objeção, né? Se for direito sanguíneo... Então, uma outra questão, né, Ju, que é um fator limitador recente para a cidadania, porque essa questão da certidão negativa de antecedentes criminais sempre existiu, né? Mas um outro fator, que é um grande limitador novo, desde o dia 5 de dezembro de 2018, principalmente, não pagar pensão também, né? Deveria. Pai que não paga pensão deveria, por mim, vai preso, todo mundo. Então, é o conhecimento do idioma, que eu acho que o grande motivo da gente estar fazendo essa live hoje é né? Porque tem muita gente que está deixando de fazer a cidadania por casamento, porque acha que a cidadania é impossível, ou impossível estudar italiano, ou impossível passar nessa prova.
né? Então, Ju, você responde agora essa pergunta sobre a prova B1 cittadinanza e depois eu acrescento sobre como que é essa prova B1 cittadinanza que foi criado, né? Essa prova foi criada em função dessa nova lei do decreto Salvini, né, de 5 de dezembro de 2018. Eu concordo, tá? Para começar o diálogo aqui, eu sou super a favor dessa prova. Quando a gente fala, às vezes, até com quem é o descendente que não precisa para o próprio processo, a gente aconselha que é interessante, já enumeramos aqui em outras lives diversos motivos, o próprio descendente se assusta, o cônjuge então mais ainda. É muito engraçado quando vem uma família para fazer cidadania, para fazer o reconhecimento, e aí o cara já fala, mas aí minha esposa também tem direito, a gente vai fazer também. Sim, desde que ela preenche os requisitos. Mas aí é só apresentar documentação. Sabe a língua? Aí já então desiste. Já fala logo assim, amor, desiste, então não vai conseguir. As pessoas se limitam. Eu acho que isso também é muito aqui do nosso povo, sabe? Essa coisa de se limitar para qualquer desafio. Não pode ser assim. Para começar, o nível que eles pedem é um nível muito tranquilo. Eu particularmente acho, principalmente a prova do B1 Cittadinanza. Para quem não sabe, na Europa existe uma divisão num curso ou no aprendizado de línguas. O estudo de línguas lá é dividido em A1 e A2, que é o nível básico. B1, B2, que é o intermediário, C1, C2, para o avançado. Para a prova de cidadania, para a questão da cidadania internacional de divisão de línguas, tá? É uma internacional, não é só europeu. Tem nos Estados Unidos também, assim. Para mim era só nível da União Europeia. Eu com a minha história do ET, estou aprendendo tudo isso aí, já. Legal isso. Tu tem história para contar. Então, o que acontece? Eles estipularam o nível B1. Só que eu fui dar uma pesquisada aqui, porque eu fiz a prova do CELI T1, né, o nível avançado. E quando eu fui ver a prova do B1 normal, eu achei assim, um nível, assim, não é muito tranquilo, mas se a pessoa estudar e souber pelo menos todos os tempos do indicativo, tiver uma boa comunicação e souber redigir uma redação simples, a pessoa consegue passar. Mas a B1 Cittadinanza não é assim, ela é mais fácil. E esse ano nós tivemos um diferencial. No ano passado também teve, que foi a exigência só da prova oral. Para o B1 Cittadinanza. Para o B1 Cittadinanza. Então, a grande pegada, né, Ju? A grande pegada e a grande informação de quem está aqui até agora na live e de quem também está assistindo a live, que a gente vai deixar ela gravada, é que é imperdível. Esse ano a galera tem que fazer a prova, porque está somente oral, né? Porque o grande problema, eu acho, da prova é que quando você ela é estressante, né? A prova, eu fiz o B1 Cittadinanza e a Lena, minha secretária, fez o B1 normal. Então, a gente fez, assim que teve o lançamento da prova, a gente fez para a gente entender como seria a prova e para poder passar para vocês essa experiência, né? Então, a B1 Cittadinanza, ela é mais curta, né? Ela é mais simples, mas ela tem todas essas... até... e a gente não sabe como é que vai continuar, todas essas etapas. Então, tem ascolto, então a gente vai ouvir. A gente tem a leitura, a gramática, a redação e uma conversação, que se resume em você fazer uma autobiografia ali. Você vai contar um pouco da sua vida e por que você está ali. O professor é extremamente bacana, né? Então, assim... todo mundo que fez a prova, todos os meus clientes que fizeram a prova passaram, e a surpresa do ano passado foi que foi oral. Então, muita gente, o ano passado, foi super bem, porque a gente fala melhor do que escreve sempre, né? E esse ano já teve uma outra prova, e a gente tem uma prova que já está esgotada. Então, a prova de julho já está esgotada, não tem mais vaga, porque tem limite também, né? Então, é importante que as pessoas saibam que tem um número limitado de vagas e tem uma galera, para minha felicidade, Ju, eu vou te contar que eu fiquei muito feliz, porque assim que a lei entrou em vigor,
Eu fiquei muito chateada porque eu levei bronca de muito cliente. Parecia que eu tinha dado um tiro na cabeça das pessoas, que eu tinha cometido Entendo. um crime, que eu tinha cerceado o direito deles de cidadania. Eu cheguei a dizer para uma cliente, falei assim, gente, não estão cortando o seu braço, né? Todo mundo deveria conhecer o idioma. Então, a gente aproveita que já que você vai ter que estudar, seu marido vai, ou sua esposa vai estudar, porque os homens, cá para nós, hein, aqui, ó. A mulherada tá de parabéns. Esse ano eu não tive um machinho ainda fazendo a cidadania para casamento. É só a mulherada. Meninos, eu até tenho um cliente que ele ficou no meio, que ele teve um problema consulado, ele tem que fazer a prova, eu até mandei tô cobrando deles, que eu fiquei de mandar até essa informação que eu vou passar aqui para vocês agora, sobre as datas das provas, né? E sobre como estudar, né, Ju? Ah, sim. Posso só responder a pergunta da Ana, que é uma excelente pergunta, que ela fala aqui. Nossa, não está puxando aqui. Ah, tá, vamos lá. Quais são as escolas que entregam a carta de proficiência e qual que é o consulado aceita? Bom, não é o consulado que aceita, é o governo da Itália que aceita. Isso é importante explicar, entendeu? Na Itália, existem 4 provas que são aceitas a nível de certificação. E isso já responde uma pergunta quando a pessoa acha que pode fazer qualquer curso ou uma aula particular que já está bem. Não é assim. Você precisa ter isso certificado. E a Itália só aceita essas 4 certificações. Uma é a prova da Roma 3, que essa só é feita na Roma 3, em Roma. Então só pode fazer quem está lá. A outra é o PLITA, que é feito pela Società Dante Alighieri. Aí em São Paulo vocês aplicam o PLITA? Porque aqui no Rio, pelo que eu vi, não. Aplica. Aplica. Tá. Porque na Espanha eles aplicam, a Società é muito forte. Eu não sei se em Curitiba aplica, mas quem tiver dúvidas, o PLIDA, você pode entrar no site da Società Dante Alighieri, tem lá PLIDA, e tem no mundo todo onde eles aplicam a prova. Quem não quiser fazer o PLIDA, que eu considero a mais fácil, pode fazer o CELI, que pela Universidade degli Stranieri di Perugia, que foi a que eu fiz. Quem aplica aqui no Rio e no Espírito Santo é o Instituto Italiano de Cultura, que é um órgão do governo italiano. Aqui no Rio, aí também, né? Isso. Que muita gente acha, é a prova do consulado, é o curso do consulado. Por quê? Porque aqui no Rio o Instituto é no mesmo prédio do consulado, então isso causa uma confusão aqui. Mas não é, as pessoas precisam entender que consulado é consulado e instituto é instituto. E nós temos o TILS, que é da Universidade de Siena, que também aqui no Rio e no Espírito Santo é aplicado pelo Instituto Italiano de Cultura. Aí em São Paulo... A escola tem que ser credenciada pelas universidades, tem que ter os professores preparados para aplicarem essa prova, né? E ela tem que ter uma série de requisitos. Eu, hoje, né, como diretora de italiano da da Associação de Ex-Alunos do Dante Alighieri, que não é só para ex-alunos do Dante Alighieri, a gente está, junto com o nosso presidente Alfio Palha, se preparando para poder aplicar o TIL junto com outras instituições, né? Os professores, eles têm que estar preparados para isso, né? Não são todos os professores que ministram, que ensinam italiano que estão preparados, mas é muito importante que exista isso. Mas existem 2 ou 3 aqui em São Paulo que aplicam. O fato da escola não aplicar não significa que ela não prepare o aluno para tanto. E aí, acrescentando a essa sua informação, CELI, TILS, porque o que está se falando mais hoje é CELI e TILS, o CELI não tem B1 cidadania. O CELI só tem o B1. O único que tem B1 cidadania é o TILS. Mas aí em São Paulo? Não sei aí, então. Aqui em São Paulo, só o TILS. Não, e outra coisa também. Vai. E aqui em São Paulo, eles fizeram uma prova mais rápida. Alguém perguntou aí quanto tempo sai o resultado. Do TILS, sai em 1 mês o resultado. Do CELI, sai em 6 meses. Então, aqui é... Então, assim, qual que você vai fazer? TILS, B1 cidadania, né? Você tem que correr para se inscrever. É mais caro? É mais caro. O B1 custa 90 euros, o B1 cidadania custa 100.
E não é, se você não passar, não tem uma segunda chance. O B1, se você não passar, você, dependendo da... Porque como é dividido em categorias, você refaz a Uhum. categoria que você não passou. O B1 não. B1 cidadania não. Você morre É, com outros 100 euros de novo, né? isso é Mas importante você... falar, não é reembolsável. não é, e não é que você tem uma segunda chance, porque todas as provas, A1, A2, B1, B2, você pode, para a matéria ou para o tópico que você não passou, você pode fazer de novo, pagando só uma porcentagem referente àquele tópico, né? Então, quando você tem o B1 cidadania, não, você tem que morrer. E aí que eu oriento todo mundo a entrar no site da Universidade de Siena, e lá você acha os simulados das provas de B1 de cidadania. E aí você já vai testando o seu próprio idioma e vai treinando, porque na realidade você tem que treinar, né? Juliana, não, vai, conclui. Chills é com C, não é com T, Ana. Chills. C-I-L-S. Só fazer uma observação aqui, porque assim como você, eu também fiz, óbvio, não fiz a da Cittadinanza, eu fiz a outra, mas é importante se você escolher uma prova e estudar para ela, porque cada prova dessa tem uma Sim, estrutura, tá? Aí vai um conselho de amigo de quem já fez uma prova desse nível. Essas provas, elas têm uma estrutura, um padrão, e é sempre bom estudar por aquele padrão, por aquela lógica da prova, que essas provas, eu acho que a grande dificuldade dessas provas não é nem saber o italiano, é não. É que colocar. nem você fazer um cursinho para o vestibular, né, Ju? Exatamente, exatamente. Até porque a que eu fiz, que era o T1, eu passei um dia. Eu lembro que eu passei um dia no Instituto de Cultura. Eu cheguei lá às 7 da manhã, saí de lá 4:30 da tarde. Foi um dia de prova, porque era tanta coisa para fazer, tanta redação, era tanto texto, tanta coisa da gramática, e aquilo dali tinha um tempo para fazer. Então, você tinha que fazer aquilo dentro do tempo. Então, é muito importante. Aí vai o conselho. Por isso que eu falei do Celli Cittadinanza, porque no YouTube tem vídeos de professores lá da Itália ensinando a passar na prova. E aí tem lá, B1 cittadinanza plida, B1 cittadinanza TILS. E por aí vai. Então escolha o que você vai fazer, veja qual é o centro que aplica mais próximo da sua residência e qual prova eles aplicam para você se preparar para aquela prova. Fica um bizu, porque isso é muito importante. Exatamente. Mas o mais importante de tudo isso é que não é um bicho de 7 cabeças, né? Eu acho que todo mundo que está prestando, que todo mundo que quer a cidadania por casamento, vai lá, dá o seu melhor, que vai existir, eu acho, né? Aí agora é uma ideia da minha parte que o professor do outro lado, que vai te avaliar, ele entende que você está lá porque você admira a Itália, você se deu esse trabalho, você se empenhou, né? Eu acho muito importante que vocês que queiram a cidadania procurem uma boa escola, e agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? A Vai, EMA, vai, vai. que é a Associação dos Ex-Alunos do Dante, lá onde eu estou pegando no pé e a gente está trabalhando pra caramba, tem excelentes professores, né? E a gente tem todos os níveis de professores que a gente vai adequar para cada aluno, dependendo da sua fase ou da sua bagagem, né? Então, a gente tem professores madrilingos, a gente tem professores brasileiros, que às vezes tem aluno que ele tem mais dificuldade no começo. Então, eu acho muito importante você que está procurando uma aula de italiano, procurar o que mais se adequa a você. E hoje a gente está com a super vantagem, né, das aulas online. Acho muito difícil que a gente retome, quando voltar tudo ao normal, 100% presencial, né? Embora a nossa escola seja maravilhosa, a gente já sabe, olha, os cursos vão ser praticamente divididos. Óbvio que a gente tem os nossos queridos alunos de mais idade, que precisam, que querem estar lá presencial, mas tem gente mais jovem que descobriu que os deslocamentos são, né, mortais, né? Então, a gente precisa realmente optar por professores que sejam adequados para aquilo que a gente precisa e como a gente se sinta melhor, tá? Eu falei para eles que eu ia falar o nome de todos eles. Então, a gente tem o Nico, que é assim,
é o pai do italiano. Eu adoro conversar com ele, porque ele tem sempre uma frase, a gente está sempre aprendendo com ele. A gente tem o Nico, a Enza, a Bruna, né? Não sei se a Bruna está aqui, ela falou que ia estar aqui. Aliás, eles falaram que não está aqui. Vocês estão aí, vocês falem um oi. A gente Bruna é quella della live. a Natália, e agora a gente assumiu a Raquel, que é uma figuraça. A Raquel é uma menina de 23 anos que ela fez latim, gente. Ela parece uma italianinha, assim. Ela é impressionante. Quando eu fiz a entrevista com ela, assim, a gente começou a fazer entrevista, começamos a falar em português. Ela falou assim, mas vai ser em português? É claro que não, né? Que entrevista não poderia jamais ser em português. Mas é muito legal. E eu tô gostando dessa coisa, desse desafio. Mas vamos voltar para a nossa cidadania para o casamento? Porque a gente já falou sobre o mais importante, né? Só vamos responder falar sobre aqui. as próximas datas. Deixa eu ver se eu consigo pôr a foto aqui. Posso responder uma dúvida aqui do Oramai sono stanco? Adorei esse nickname, Oramai sono stanco. Dá para baixar as provas pelo site de cada lugar para estudar e ter uma ideia do que você vai ter que responder? Sim, como eu falei, no próprio YouTube tem agora alguns professores auxiliando e dando dicas. Nos sites das instituições que são responsáveis por promover essas provas, tem um simulado ou outro lá, e tem outros cursos de italiano espalhados aí que tem umas provas assim, muito parecidas e exercícios, né, focados com aquele tipo de métrica para aquela prova. Fica aí um conselho, é só procurar, que acha, e tem sim. E a Elis perguntou se tanto faz a prova. Tanto faz, Elis, precisa estar aprovado, só. Né? A prova que você... Meu nick é multi para a vida. Eu tentei colocar aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar a foto, mas acho que eu não consigo. Mas enfim, vamos falar sobre as próximas provas que vão ter do TIOS. Gente, a próxima prova do TIOS é importante porque a prova é numa data, mas a data da inscrição não é a que está no site da Universidade de Siena. Por quê? Porque eles têm um prazo lá para receber a inscrição. E aqui é antes. Então, para vocês terem uma ideia, não tem validade a aprovação. Se você fez em 1.600, a sua prova está valendo. É igual Cambridge. Não tem validade não, Felipe. Então, olha, a prova que vai ser, a próxima prova que tem vaga. Então, galera, quem está aqui e quer fazer a cidadania para o casamento, senta o bumbum na cadeira, procura uma escola e faz a aula. Se dedica, porque eu tenho um monte de gente que em 6 meses foi capaz de passar na prova. Eu juro, confesso que eu achei que 2 anos era necessário. Mas a galera tá indo muito bem. Tá se dedicando e 6 meses está sendo mais que suficiente para passar na prova. Eu acho que isso é muito legal. Eu tô ficando muito feliz. Sim. Meninas, tá? Quero ver os meninos me surpreenderem. Então, a próxima prova é 21 de outubro, às 9h30. A prova do TIOS, tá? E as inscrições começam no dia 10 de julho e vão até dia 30 de agosto. Tem que ser feitas no local. Se a gente pode ajudar. Quem precisar, a gente pode ajudar. Como se paga? Sim. No cartão, 100 euros na cotação do dia. Tá? A outra prova que vai ter depois de outubro, que vai ser esse ano ainda, porque antigamente, para vocês saberem, só eram 2 provas por ano, junho e dezembro. Com essa questão da cittadinanza, eles, graças a Deus, aumentaram o número de provas, tá? Então, a próxima prova é no dia depois dessa de outubro. Primeiro, então, relembrando, aí a nossa secretária foi embora, 21 de outubro. E a próxima é 2 de dezembro. Então, se não der para de outubro, se você achar que precisa de uma janela um pouco maior para estudar, 2 de dezembro. 2 de dezembro e o prazo é até 10 de outubro. De 6 de setembro até dia 10 de outubro. Tá? Então, a gente vai colocar, na hora que eu salvar a live, eu deixo essas datas postadas para vocês terem. E vou postar, porque isso eu acho muito importante. Tá? Só fazer uma observação, que é o seguinte. Durante essa semana, eu liguei aqui para o Instituto Italiano de Cultura, porque eu conheço um dos secretários, é um amigo pessoal, e ele é um dos responsáveis por fazer as inscrições. Então eu perguntei para ele, não sei se ele está aqui assistindo a gente, e ele me disse assim, o mais importante é a gente sempre ir no site e ver o deadline, ver até que dia eu posso me inscrever, porque essa data é uma data padrão
para o mundo todo. Só que, às vezes, em algumas instituições, isso pode mudar. E quando muda, obviamente, eles ligam para a pessoa, eles dão um jeito de se comunicar. Então, não é, pelo menos assim, isso foi uma informação que veio daqui, tá? Do nosso instituto. Não é uma data 100%. É para a pessoa ter uma ideia. Porque por conta do nosso cliente, eu liguei para eles para saber. Inclusive, vai aí uma dúvida que eu tinha com a Juliana, eu já respondo aqui para vocês. Mesmo a prova sendo oral, ela tem que ser feita presencialmente, não pode ser feita via videoconferência. Tem que ficar todo tá? mundo lá esperando. E você perde o dia. Você esquece, não marca nenhum outro compromisso. Umas gotinhas de Rivotril ou de Passiflorina, seja lá o que for, e fica lá. E vai que é tranquilo. Nada que você não faça assim também, né? Isso. Aqui pode ser feito o pagamento por depósito ou por pagamento em débito na secretaria, tá? Então, é muito importante para quem é do Rio, eu vou falar aqui da minha circunscrição, tá? Para quem é do Rio e do Espírito Santo, porque é o mesmo instituto, ficar atento no nosso site, como eu falei, como se eu fosse funcionário do instituto, perdão, no site do instituto, e fiquem atentos lá às datas, porque eles estão sempre atualizando. Então, eu acho importante condividere, né, essa informação, porque para cada circunscrição, às vezes muda uma coisa. Na própria cidadania não é igual, cada consulado faz como lhe convém, né? Então, é importante para quem é do Rio, do Espírito Santo que está nos assistindo, fiquem atentos. Eu sei que a Raquel está aí, que ela escreveu que aprendeu muito, que ela, aliás, volare in italiano, a Bruna, italiano com Bruna e volare in italiano são dois perfis para quem quer aprender italiano. O da Bruna é sensacional. Bruna, você tá aí, Flor? Fala um oi aí pro pessoal já te seguir, por favor. A Bruna é sensacional, né? As crianças todas estão apaixonadas por ela e ela tem lá o italiano fácil. Ela posta sempre dúvidas, né? Outro dia ela falou sobre como é que fala? Como é que fala? Agora me deu um branco. Os frios. Afetati? Gli affettati. Ela fez uma postagem sobre Gli affettati e explicou por que se chamava no Gli affettati. Mas assim, é tudo registrável, não é nada decorado, né? Então você registra, você aprende, você incorpora. Então, assim, e voltando àquela questão, né, de que parece que estudar italiano vai te tirar um pedaço, não, né? Você vai se tornar um cidadão muito mais completo quando você conhece o idioma italiano, né? Você sabe que teve uma postagem sobre o Dante Alighieri, né? Esse ano a gente comemora 700 anos da morte, então tá tendo quem vai ver Dante Alighieri em tudo quanto é lugar esse ano, principalmente na Itália. E aí teve um artigo no Corriere della Sera que falou que il mondo diventa grigio se noi non impariamo a parlare altre lingue, che il multilinguaggio colora il nostro pensiero. Então, assim, a gente... É muito legal isso. Quer dizer, quando você tem o aprendizado de um outro idioma, seu mundo e seu pensamento se tornam mais coloridos, né? Eu achei sensacional essa frase. Eu queria que tornasse um lema de vida isso, né? Enfim. Onde a gente vai agora? Depois que a gente faz a prova, né? Demora um mês, né? Então, você estudou, prestou a prova e está apto para fazer a cidadania por casamento. Esse é um documento que muita gente não sabe, mas que precisa ser apresentado no ato do pedido. Muita gente acha que o pedido da cidadania pode ser feito e a prova ser apresentada no juramento, por exemplo. Que você teria esse período para estudar. Mas não, essa é uma outra dúvida muito importante que as pessoas têm. Então, eu preciso... O primeiro passo, realmente, para o pedido da cidadania é estar casado, né? Né, dona Joana? Tá casada? Tá fazendo a prova? Olha, a prova é para você, Joana. Tô de olho. Mas acho que esse dia você não vai poder, por questões que não dá para falar aqui também. Então, não perder o fio da meada, o DDA aqui, não pode perder o fio da meada. Não, estava falando, é importante já ter o certificado na hora da entrega do documento. É um papelzinho
que eles mandam para você, não precisa ser o diploma físico, eles vão mandar em PDF, tá bom? É isso mesmo que você precisa, tá lá. Esta a superato l'esame é a frase que aparece na prova que a gente vai apresentar no pedido. E aí, depois disso, quando a gente tem isso, a gente vai para as próximas obstáculos, né? Porque, na realidade, cidadania por casamento, eu falo que é uma corrida de 1.000 metros com obstáculos. Eu estou com uma cliente agora que ela começou a fazer em 2016. Ela falou que o pedido dela foi... Ela foi sozinha, ela é procuradora do Estado. Ela, então, como advogada de formação, ela se sentia, né, casada com um italiano nato, fala italiano, tanto que ela tirou de letra a prova. Ela falou, vou tirar de letra. Hashtag só que não. Né? Esse processo de cidadania é um porre. Gente, eu que gosto de um desafio, eu juro que quando as meninas estão comigo no escritório, Lena, se você estiver aí, pode falar o que eu xingo o site. Aí ele trava, ele cai, aí tem 1000 perguntas, aí às vezes ele preenche aquelas bolinhas ali. Cara, você não sabe. Você coloca as informações e as informações desaparecem. Existe um buraco negro dentro do portal. Então, eu falo, chá comigo essa parte. Aí a gente precisa ter a tal da... A gente, em paralelo com o cliente estudando italiano, a gente vai buscar a transcrição, né? Porque nem sempre é fácil conseguir a transcrição. Se for Roma, é uma desgraça. Hoje a gente tem o Pinelli para nos ajudar, a gente tem o Stefano para nos ajudar. E aí a gente faz o pedido dessa transcrição. Então, a gente primeiro precisa ter a prova. Depois a gente precisa ter a transcrição. Depois a gente tem que pagar a taxa de 250 euros, que por incrível que pareça, é outro problema. Pagar a taxa de 250 euros, eu quero que alguém me diga aí que tem um bom gerente de banco. Se disser, vai ganhar um presente. Porque eu tô para ver alguém que tem um bom gerente de banco hoje. E se tiver alguém aqui me assistindo que é gerente de banco, duvido que você saiba fazer o pagamento da taxa de cidadania de casamento e a depósito internacional. Cara, eu fiz um passo a passo e nem assim o pessoal consegue fazer direito. A gente tem que orientar. Por quê? Porque o pagamento tem que sair em nome da pessoa para o Ministério do Interior. Uma pergunta, eles não aceitam um vale postal não? Tipo money order? Só depósito? Não. A Lena respondeu aqui, ó. A doutora fica uma fera. Então, eu fico muito bravo. O que eu xingo o portal, perdão, não pode ser um money order, porque tem que ser um SWIFT. Tem que sair da sua conta, e a não ser que você tenha uma conta na Itália, né? Que às vezes o cliente tem uma conta na Europa, pode ser também, mas tem que ser encabeçada, tem que ser intestada, tem que ter a titularidade no cliente. Teve cliente que já abriu conta em nome próprio, simplesmente para o pedido da cidadania para o casamento. Então, a gente tem, primeiro, a prova agora, né? A prova, uma pergunta que talvez alguém esteja aqui com dúvida. Eu já dei entrada no meu pedido de cidadania para o casamento, eu vou ter que fazer a prova? Não, quem já deu, tá? Eu vou fazer a prova, eu vou ter minha transcrição, eu vou pagar a taxa. Esses são os piores obstáculos. Aí a gente vai preparar as 2 certidões negativas de antecedentes criminais e a certidão de nascimento, que não pode ter mais de 30 dias. E antes, gente, até 6, 8 meses atrás, você, na hora que entregava a documentação no consulado, pagava a marca da Bollo, que é uma taxa, que é um selo que se paga de custas processuais, você pagava direto lá na Itália. Agora, você tem que ter a marca da Bollo para poder anexar a marca da Bollo. Então, assim, gente, cara, é assim, o consulado escreve ali que ele não quer terceiros, que ele não confia em despachantes, mas ele só faz criar dificuldade para que você não consiga fazer sozinho. Hoje eu acho que, a não ser que você seja
um italiano nato, eu tenho cliente italiano nato que é incapaz de fazer, né? A não ser que você seja italiano, seu cônjuge, mas mesmo assim, os mais crânios não estão conseguindo fazer a cidadania por casamento. Não estou querendo desanimar. E olha, quem me conhece sabe que eu não sou dessas de ficar vendendo meu peixe. Mas no caso da cidadania por casamento, Ju, a gente tem dificuldade, quiçá a pessoa que não mexe com isso, né? E aí o que acontece? Juntando tudo isso, a gente anexa tudo no portal e a gente submete o pedido online e gera um protocolo. Passou um tempo, uma semana, duas, um mês, 2 meses, 3 meses, não sei quanto tempo, vai depender muito, varia, é muito variável. Eles vão convocar o interessado a entregar a documentação. Eles quem? O consulado. Ah, mas eu estou morando na Itália. Quem vai me chamar? A prefeitura. Porque o órgão que faz a gestão da sua documentação em loco é quem vai verificar tudo isso para depois o pedido entrar na linha de montagem no seu objetivo final, que é o Ministério dele Interno. Tem uma pergunta que era uma próxima pergunta. Vai lá, ó. Essa é uma pergunta muito importante da Fer Fiorotto. Vai lá. Cadê a pergunta que não aparece aqui para mim? Aqui está aparecendo Johnny Lamalfa. Aqui, escutei que ou você escolhe a cidadania brasileira ou a italiana por casamento. É verdade? Se for assim, vamos catar do Gilberto Gil. E eu vou catar. Eu vou catar de uma pessoa da minha família que é naturalizada francesa por casamento. Não vou dizer quem é. Vou denunciar. Gente, assim, o que a gente faz, né? Em relação... Tadori já foi um que já falou várias vezes sobre isso. Você já comentou, eu também já cansei de falar aqui para outros clientes. Gente, não é uma coisa que é Duralex, Sedlex, não. Você pode ter e passar a sua vida toda... Você conhece alguém que perdeu dos clientes que você fez, Juliana? Não, mas eu conheço cliente, advogados, que eu já tive brigas, tive que brigar. Mas aí depois eu falei, você não quer fazer? Ele não queria que a mulher fizesse. Eu falei, você não quer que a sua mulher faça a cidadania? Eu falei assim, né? O bocuda, né? Pode denunciar minha mulher também. Não, é assim. Se você não quer fazer a cidadania por casamento, ok. Mas se você basear nisso, não. Eu sempre disse, hoje, com a prova da cidadania, não precisa mais coibir a demanda. Mas, de fato, se você parar para pensar que o número de cidadãos italianos que existem casados, eles iam enlouquecer, eu não discuti com o cara que falou, porque eu não tinha certeza. Inclusive, ele é advogado, né? Aí, ó, Fê, o negócio é terrível, né? Os advogados que me xinguem, mas advogado sabe tudo. Inclusive, quando chega advogado lá no escritório e fala, oi, colega, né? E sabe tudo de cidadania, eu já falo assim, pode ir embora, porque você não entende nada de cidadania, né? O fato de você ser advogado não significa que esteja incutido em você o conhecimento da cidadania. Você não entende nada de cidadania, porque cidadania não precisa, né? Você tem que entender em ponto. Aí é o seguinte, nessa questão, eu sempre digo, o consulado sempre usou o fato de que você vai perder a cidadania brasileira para coibir a demanda. Eu já tive cliente, Ju, teve uma mulher, uma cliente, eu não sei nem se ela está ouvindo aqui, a Bárbara, ela estava recém-parida de gêmeos. Foi uma crueldade que a funcionária do consulado fez com ela. Ela falou assim, você sabe que você vai perder a brasileira? E ela não estava preparada, porque naquela época, a gente está falando de 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu não sentava. Foi por causa dela que, inclusive, que hoje eu sento com o cliente 5 minutos, 20 minutos, meia hora, para orientar tudo que vai acontecer antes, para que o cliente vá calmo. Eu não fazia isso. Ela chegou lá e a funcionária falou assim, na hora que ela foi entregar a papelada, você sabia que você vai perder a cidadania brasileira? E ela foi, assim, super... Acho que a palavra certa é canalha. Isso vai virar seu marido, que não fez... Usou algumas coisas ali que eu não me lembro direito.
Ela, coitada, né? Tinha acabado de dar à luz, peito cheio, aquela Coitado. situação, né? De gêmeos ainda, que ela tinha tido gêmeos. Ela saiu de lá com o rabo entre as pernas. Tanto que ela já, o tempo já passou, ela já deu entrada de novo, ela já é cidadã italiana, tal. Ai, graças a Eu Deus. falei para ela, eu faço questão que você volte lá e que você faça o pedido, já jurou, tal. Então, a gente está falando que os filhos dela têm hoje 11 anos. Mas existe uma crueldade, inclusive, por parte das funcionárias do consulado, dos funcionários do setor, que chegam a falar isso. Quando meu marido foi, ele já estava careca de saber que não perde a cidadania, que não tem esse risco. E ele, inclusive, teve uma pessoa do lado dele que ouviu, ficou com medo, e ele mesmo falou, não, fica tranquilo, você não vai perder, não, a brasileira, isso é só, né? Isso é só o que eles estão querendo falar para você, para te obstruir aí o que o Johnny está falando, que é um obstrucionismo realmente. É uma maneira, é uma tentativa de diminuir o número de pessoas que vão atrás da cidadania. Mas eles não têm falado mais isso, pelo menos. Bom, mas os meus, quando eles veem que é minha tradução, eles nem falam mais, né? E eu chego ao ponto de cliente falar assim, vou perder a brasileira? Graças a Deus, eu tô com vergonha de ser brasileiro, não quero mais, né? Ai, que horror. Eu tive cliente que me falou isso. Ele falou assim, se ela me falar isso, eu vou dizer que graças a Deus, né? Mas aí a gente prepara bem, tá? Até os clientes mais inseguros, antes de irem, a gente explica direitinho a lei e tal, o que significa, por que que eles usam, inclusive, esse artifício, porque assim, se você não tiver seguro 100%, eles, né, de repente você sai de lá com medo, né? Então, assim, absolutamente, eu não perco a cidadania brasileira quando eu opto por ter a cidadania italiana. Vá em frente, sejamos todos italianos com muito orgulho. O que mais? Vai na paz. Tinha uns comentários aqui, eu fiquei com vontade de ler, porque eu achei pertinente. Deixa eu ver aqui. Olha, eu queria ler o comentário da Lamal. É um prazer mórbido que essa pessoa tem. Mas essa pessoa que tem esse prazer mórbido, eu conheço, ela inclusive poderia ter sido da minha família, porque ela foi namorada do meu cunhado. E a gente sabe. Olha, só para o exterior. É feita pela prefeitura em Roma e pelos moradores na cidade de Roma. Depois, cada prefeitura é autônoma. Isso aqui é interessante, o que ela disse. Você consegue ler? Aqui que a avocada Lamalfa diz. Só para o exterior. É feita pela prefeitura em Roma e pelos moradores da cidade de Roma. Depois, cada prefeitura... Não tem nada a ver com o exterior. É tudo consulado. Cada prefeitura é autônoma. Sim, isso que eu achei interessante. E a prefeitura manda para o ministério direto. Não vai para a prefeitura em Roma. Ninguém vai na prefeitura em Roma, cidadania por casamento. O consulado, ele representa a prefeitura. É como se o consulado da nossa circunscrição fizesse o papel da prefeitura. Nada passa por Roma. Nossa cidadania aqui não passa pela prefeitura de Roma, vai direto para o ministério. E quem falou aqui, eu sou cidadã italiana, os prédios italianos são históricos. Sim, claro, mas é só porque tem gente que não tem noção de como sejam os prédios italianos. Tem gente que nunca foi para a Itália, tem gente que não sabe. Então, eu fiz um paragone que o Ministério dele interno parece Colégio Caetano de Campos, que é um prédio quadradão, assim. Juliana, sabe uma coisa que é interessante, assim, deixar bem claro, até para quem está nessa saga de fazer esse tipo de reconhecimento de cidadania pelo matrimônio? Eu acho que quem acompanhou até agora a live viu que não é um processo muito simples, não é um processo muito fácil. É um caminho longo, é um caminho com muitos percalços, é burocrático. E aí eu vou compartilhar uma coisa aqui. Eu faço muita cidadania por matrimônio portuguesa, que é um processo que é muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo, nem se compara. Nem se compara. Aliás, Portugal é um país muito menos burocrático que a Itália. Quem conhece um pouco de cidadania portuguesa, com certeza vai confirmar aqui comigo. Então, quando a gente vê um processo desse de cidadania italiana por matrimônio, realmente é difícil. E aí, às vezes, as pessoas não entendem, que era isso que eu queria falar, o valor do serviço. Não, a cidadania por casamento é uma cidadania que não acaba, né? Então,
Só porque é importante você ter falado isso, então eu preciso esperar 3 anos de casamento, muita gente já tem esse tempo, mas depois eu tenho que esperar mais 3 anos ainda. A partir do momento que eu já fiz a prova, que eu apresentei toda a documentação, desde o ano passado são 3 anos. Mas para quem deu entrada antes do ano passado, são 4 anos de espera. E isso a gente tem que entender que nem sempre se cumpre este prazo. Então, eu tenho clientes que estão há 5 anos esperando. Às vezes eu até acho que o processo ficou meio que saiu do trilho. A gente às vezes tem que começar a buscar, agora com a PEC, a gente entra. Inclusive, teve uma mudança no portal do Ministério dele Interno, que antes era um portal que eu acho que ele era muito inseguro. Aí eles fizeram um novo portal, inclusive sistema italiano péssimo. Eles fizeram um novo portal, mas não migraram os processos de lá. A gente teve que trazer todos os nossos clientes. Eu tive que contactar todos os nossos clientes e trazê-los para o novo portal. Criar uma senha absurda, né? As perguntas. Depois eu respondo a sua pergunta. Então, assim, a gente tem esse portal novo. Aí, toda a comunicação é feita através deste portal, né? E aí, a gente tem que ir monitorando todo o processo e todas as mudanças e todas as informações que acontecem no processo. E aí, então, você gera o pedido, o consulado vai te chamar, porque é o órgão que vai revisar toda a papelada. Aí, uma vez que eles derem ok, aí eles sim pegam e vão gerar um número K10. Porque antes foi gerado um número BRA. Aí vira um número K10. E aí você vai estar já na linha de montagem dentro do Ministério dele Interno. E aí, nem o Lula conseguiu apressar esse processo dele de cidadania. Porque tem gente que também fala assim, eu vou dar um jeitinho lá no Ministério dele Interno, porque eu tenho um conhecido lá dentro, um deputado. Não tem como. Uma boa informação que o Johnny falou mesmo. O site tem horário de funcionamento online. Só isso, mas enfim. Até as 20 horas da noite da Itália. Então, quando dá 15 horas aqui no Brasil, eu não posso mais dar entrada nas cidadanias, eu tenho que esperar o dia seguinte, né? Eu trabalho só de manhã, inclusive eu só atendo cliente de cidadania para casamento de manhã, porque à tarde, 3 horas, já não consigo mais atender ninguém. Então, aí, quando o consulado dá ok, aí a gente vai monitorando. Aí, beleza. Espera. Os clientes acham que eu morri. Mas não, eu só estou lá esperando. Até que um belo dia eles recebem uma cartinha, ou eu, que monitorei, recebi ali uma mensagem de que a prática está conclusa. O processo foi concluído, né? Em breve será rilasciata, ou será expedida a cartinha de convocação para o juramento. Eu acho que a cidadania por casamento é a cidadania mais gostosa, né? Porque você faz um juramento, você fala uma frase, né? Quando chega no juramento, você tem que estar casado. Então, a cidadania antes de 83, né? Que nem a gente falou, antes de 84, o cônjuge pode ter morrido, mas esta não. Eu preciso me manter casada e viva. Né? Então, se morrer um dos dois, perdeu a cidadania, seja o requerente, seja não tem mais cidadania, né? Então, infelizmente, eu tenho muita gente que se separa no decorrer do processo. É muito triste, eu tenho isso. E eu tive um agora que morreu de Covid. Fiquei muito triste. Um requerente de cidadania que morreu de Covid. Nessa hora que a gente foi se comunicar com todo mundo para fazer a migração do portal, a gente teve essa informação. Muito triste. E aí, a pessoa tem até cola para o dia, exatamente. Eu mando uma frase que já sei de cor e salteado, que todo mundo vai ter que falar, que é muito curta. Os nossos clientes são tão bonitinhos que decoram, que é Giuro di essere fedele alla Repubblica Italiana e di rispettare le leggi e la Costituzione dello Stato. Aí você vai ler essa frase, vai assinar um livro onde você opta por ser italiano, e aí tem que aguardar. Você tem que apresentar as certidões. Inclusive, o Daniel
fez uma publicação recente, né, Daniel? Não sei se você está aí ainda, mas sobre a obrigatoriedade de se apresentar um novo extrato de matrimônio que seja, que tenha sido emitido depois da data do decreto. Né? E o Daniel, inclusive, fez uma publicação, que inclusive tem uma cliente minha que está indo jurar amanhã com esta publicação do Daniel, onde ele cita uma lei onde o governo italiano, onde o governo, né, onde o governo, na pessoa do consulado, não pode requerer um documento de novo, uma vez que esse documento já tenha sido apresentado. Né? Eu não sei que fim que deu, se teve alguma resposta. Amanhã vai ser o meu primeiro cliente que vai lá. Ela não conseguiu a certidão, porque obviamente é de Roma. A gente tem a expectativa de que até amanhã a Vânia me mande essa certidão, porque a gente conseguiu pedir para Roma. Roma chegou a mandar, mas ainda não chegou. Né? Então a gente vai ver se a gente consegue o PDF até amanhã de manhã. Se não, eu conto para vocês depois o que aconteceu. Ela não conseguiu pelo Speed, não? Pelo Speed ela não consegue. Ah, mas aí tem que ter o Speed. Eu não sei quem que adora mais, se é você ou a mim, viu, Tadone? A gente tem uma rixa aí. Mas eu quero descobrir, porque pela sua abordagem é coisa inconstitucional, né? Então, e não faz sentido, ainda mais sabendo isso, é mais um obstrucionismo, né? Mais uma maneira de você querer coibir. Eu sei que em Londres uma cliente minha conseguiu. Se ela não tivesse levado o PDF, ela teria conseguido, mas aí no final ela levou o PDF e deu tudo certo. Porque eles ainda não querem só um extrato, eles querem um ato integral, eles, filho da... Né? É mais que é o mais difícil de conseguir, é um ato integral, né? Então, assim, cada vez mais, né? Cada vez mais colocando. Por isso que eu falo que é uma corrida de obstáculos, né? De 1 quilômetro, eu acho que eu deveria falar mais, é uma maratona de obstáculos, né? Porque desde o começo até a data do juramento, porque no juramento continuam os obstáculos, né? Então, amanhã a gente vai saber. Eu posso até fazer uma postagem amanhã dizendo o que deu isso, boa, porque realmente boa. A gente não sabe o que vai acontecer depois disso. E é sempre isso, né? É sempre isso. A gente tem sempre uma novidade, a gente tem sempre uma nova... isso foi uma invenção do Ministério do Interno. Né? Eu achei que era do consulado. A gente tem sempre uma nova regra. Eu costumo dizer que é uma sacanagem, né? Enquanto eles veem que eles estão ganhando o jogo, eles mudam a regra no meio do jogo, né? Que foi isso que aconteceu aqui com relação aos passaportes. E aí a pessoa italiana na hora, não. Nesse dia do juramento é enviada a certidão de nascimento para ser transcrita no Comune. Aí tem que esperar os 6 meses do envio, mais 1 mês da transcrição no Comune para a pessoa poder fazer o passaporte. Meu Deus do céu. É um processo realmente, é uma saga. A nossa live diz a saga da cidadania por casamento, né? Então... Juliana, então, fazendo os cálculos aqui, a gente pode botar aí para a pessoa mais ou menos uns 6, 7 anos, então. Você tem que estar casado por amor, né? Realmente, infate. Casamento, porque, infelizmente, coisa de 10 anos está livre. Infelizmente, eu já tive isso, tinha muita gente que vendia cidadania por casamento, né? Ficava casado, dava entrada, dava uns 5, 6 anos, né? Agora está demorando mais, está mais difícil mesmo. Já é cidadão a partir do dia do juramento, mas aqui em São Paulo você não tira o passaporte. Você tem que esperar a transcrição. Isso é recente também, não era assim e passou a ser. Deixei cair a água. Bom, cada hora é uma novidade diferente, é uma surpresa diferente, né? A gente tem que estar sempre preparado. E é muito engraçado isso, porque no mundo da cidadania italiana, que a cidadania portuguesa não tem essas palhaçadas, da italiana tem. Cada dia é uma novidade. Eu sempre falo para alguns clientes, no mundo da cidadania italiana, né? Aí coloca lá o marcador amarelo. Italiana,
tudo pode mudar. Hoje a informação é uma, amanhã pode vir uma outra informação. O negócio dos passaportes, por exemplo, aqui, esse negócio de chamada de vídeo de WhatsApp, foi uma novidade assim, que deixou muita gente assustada aqui no Rio de Janeiro. Ninguém nunca pensou nisso. Nunca. Porque até então, os passaportes, a Prenota estava dando conta. Quem é do Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. A gente conseguia agendar com a Prenota. Agora, o negócio de pandemia e chamada de WhatsApp. Mas eu acho que eles viram que em São Paulo deu certo. Deu Mas certo aqui... até antes da pandemia. Porque antes da pandemia, os caras chegavam a retornar a ligação pra gente. Nossa. Agora... Evolução. Mas Progresso. agora, com a pandemia, eles só estão agendando 40 passaportes por dia. Aí eles vêm falar que tem pouco funcionário. Só tinha duas pessoas aqui que é pouco funcionário. E essa semana... Ai, gente, é demais, né? Um cliente me ligou desesperado que não tinha conseguido agendar. A mulher ligou e falou que ela queria. Ela jurou com a gente, ela fez o juramento da cidadania por casamento em 2019. Então, ela já é italiana, já está transcrita, tudo certo. Ela ligou, falou, eu queria agendar minha cidadania por casamento, meu passaporte italiano. Ah, a senhora não está transcrita aqui, a senhora não pode, pegou e desligou. Na cara da pessoa. Aí ela, bem perseverante, ela tentou de novo e conseguiu ser atendida. Ah, eu queria agendar o passaporte dos meus filhos. Você acredita que agendou dos filhos, depois agendou dela, era uma outra atendente? Quer dizer que você corre o risco ainda de, dependendo de quem te atender de algum jeito, que nem aquela história do speed meu, que a gente não nem tocar nesse assunto, senão eu vou ficar com mais cabelo branco. Né? Mas, enfim. Então, assim, é obstrucionismo, é ignorância, porque se a menina olhou no sistema e não leu o que estava escrito de forma correta, a gente tem uma série de problemas acontecendo aí, né? Então, assim, o que importa, que eu acho que a mensagem que a gente tem que deixar aqui para quem está aqui ainda e quem quis assistir essa live, é que justamente estudem o italiano, né? Em paralelo a isso, a gente tem que buscar os funcionários do Consulado de São Paulo não são todos italianos. Não são. E principalmente essas atendentes de telefone são tudo telemarketing terceirizados. Então, estudem o italiano. Em paralelo, tem que buscar a transcrição, né? E depois a gente dá entrada nos pagamentos, no preparo da documentação, porque tem muita gente que a primeira coisa que vai fazer é preparar os documentos, traduzir e apostilar. Essas são as últimas coisas que a gente faz, porque caducam e não joguem dinheiro fora. Né? Então, a primeira coisa é estudar italiano. E não percam essa possibilidade da prova esse ano, que ainda a gente acredita que a gente não sabe se vai se manter oral, mas que esse ano, com certeza, por conta da pandemia, é presencial, mas vai ser oral. Então, façam aula de italiano, sigam, vejam os sites, os perfis, aproveitem esse momento pandêmico e tirem proveito dele, né? Para poder fazer, porque a gente também não sabe até quando que a cidadania por casamento vai ser permitida, né? Sim. Juliana, agora eu tenho uma pergunta. Baseado num comentário que foi feito aqui, que é muito pertinente realmente, porque se você é casado, ainda que você não tenha a cidadania por matrimônio, mas o casamento está transcrito e a gente sabe que a pessoa pode acompanhar o marido ou a esposa, onde quer que seja, e pode residir legalmente junto à família, por que ainda assim você acha que o cônjuge deveria ter a cidadania italiana? Eu não acho que o cônjuge deve ter a cidadania italiana. Eu acho que vai de cada um. Por exemplo, se eu vou morar na Europa com meu marido, eu quero que meu marido seja independente e seja um cidadão italiano. Eu tenho essa intenção de um dia, né? Eu quero que ele seja italiano e ele seja reconhecido como tal. É um facilitador da vida dele, ok? Mas tem gente que quer morar lá na Europa e que a pessoa não quer fazer a cidadania. Ela tem o direito de permanecer na Europa, né? Como cônjuge tem os mesmos direitos, né? Ele pega lá o permesso de soggiorno, vai ter uma carteira de identidade, vai ter toda a documentação, vai estar na assistência sanitária, vai ter tudo. Entendeu? É tudo uma questão de opção e de escolha. A vida de um cidadão europeu é mais fácil do que de um cidadão estrangeiro.
né? Ele vai ter mais facilidade, porque enquanto meu marido está viajando comigo, né? Essa é uma dica que tem muita gente que não sabe, mas ele entra comigo na comunidade europeia. Amanhã, se ele está viajando sozinho, ele é estrangeiro, né? Eu acho que assim, você tem que votar numa balança e ver o quanto que fazer esse pedido de cidadania para você é válido, compensa, vale o seu esforço, né? Mesmo porque meu marido aqui, por exemplo, ele não teve que fazer a prova de italiano, mas ele está estudando italiano, porque, né? Tem que falar. Não faz o menor sentido. Aqui em casa todo mundo tem que falar italiano, né? Vai continuar estudando. Então, assim, é muito individual essa questão. Eu tenho muito cliente que faz a cidadania por casamento, porque ou o pai ou a mãe, né, o marido ou a mulher, não quer ficar de fora, porque todo mundo tem, o marido tem, os filhos têm, a mulher quer ter. A mulher tem, os filhos têm, o marido quer ter, por uma questão até de homogeneidade de grupo familiar, né? Então, e aqui em casa, se a cidadania do Fábio não sair, que a gente acredita que não vai sair, eu já levantei toda a documentação da mãe dela, que a mãe dela tinha origem italiana, a gente já levantou tudo, ela vai para a Itália fazer a cidadania dela. Ah, Né? legal. Então, porque a gente tem esse pensamento de homogeneidade, todo mundo tem que ter, né, a cidadania, no meu entendimento. Mas é muito pessoal isso. Eu acho assim, não é uma forçação de barra, muito pelo contrário, né? Mas se você acha que você quer ter a cidadania, estude e preste. E aí, uma coisa, Ju, que eu te falo, que eu tenho uma conduta de não querer impor, oferecer serviço para o cliente. Eu não ofereço. Eu nunca fui atrás de alguém oferecendo cidadania. O cliente sempre que me procura, né? E eu me arrependo muito, no caso da cidadania por casamento, de não ter oferecido para muitos clientes a cidadania, porque essa questão que você me perguntou lá atrás, sobre os 3 anos após o reconhecimento da cidadania, eu tive muito cliente que, muito embora eu tivesse explicado que ele podia, depois de 3 anos do casamento, ele entendeu que era 3 anos depois da cidadania. E com isso veio a lei do idioma obrigatório. E teve muito cliente que eu não oferecia cidadania e ele acabou não fazendo, e depois que teve obrigatoriedade do idioma, ele ficou chateado. E agora, desde que teve essa mudança e a iminência eventual, que a gente tem medo que amanhã eles cortem o direito à cidadania, essa iminência, né? Eu acho que a gente tem que falar para todo mundo, estude italiano logo, faça logo, assim como eu falo, façam todos o passaporte, vamos todo mundo, depois que eu conheço o diário, ver a sua transcrição, né? Então, eu acho que é muito importante isso. Já estamos falando há 1h30, cara. Tem noção? Que isso? Jura? Nossa, são 7h30 da noite aqui já. Ainda Nossa, bem. o tempo passou e não O sou John mais tá ele lá, não como. sei em que cidade que ele tá dormindo hoje, porque ele tava mudando da Sicília É, lá passou na pra... Basilicata, tirou uma onda, mandou uma foto para mim que estava na Basilicata, depois chegou em Roma. Ele tava em Firenze agora há pouco, né? Mas tá tarde, vai dormir, meu. Bom, tem mais alguma coisa? Eu acho que a gente falou tudo, né? Sim, sim, bastante. Eu só tenho que agradecer a sua paciência e a sua vontade de vir compartilhar esse conhecimento, não só comigo, que estou começando essa história, eu tenho pouquíssimo tempo nisso, apesar de quem me segue ver que meu trabalho aqui é constante, mas a gente tem sempre o que aprender. Super te agradeço e agradeço a audiência aqui dos nossos amigos que ficaram até o final, aqueles também que não puderam, mas que vieram aqui acompanhar. E é isso, pessoal. Acho que deu para esclarecer bastante dúvida. Não é fácil, isso a gente tem que entender, né? Que não é um processo fácil, não é um Não processo é. tranquilo. Inclusive, assim, todas as pessoas, Juliana, que eu conheci lá na Itália, que tinham, todas elas me falaram: ah, eu paguei um advogado para fazer. Porque o pessoal não conseguia fazer sozinho. Não Não, a conseguia. E gente. cidadania por casamento, eu acho que hoje, eu acho que ela é a mais complexa pelo tanto de dificuldade que ela tem. E eu te falo, é difícil, é trabalhoso. Aliás, uma coisa que a gente tem um custo, né, da cidadania, mas uma coisa que não sei se a Juliana está aí ainda,
acho que ela já saiu, mas eu dou desconto para professores, porque os professores são santos. Então, é deixar claro que quando é professor, a gente não dá desconto para ninguém, mas para professor a gente dá. Se é professor do Dante, então mais ainda. Assim é bom. Juliana, allora, Juliano, a gente tem que se ver no Rio. sim, eu já fui aí 3 vezes esse ano. Já deu, já. Você tem que vir me visitar. Ainda mais que eu já estou vacinada, o Fábio já está vacinado, a gente já pode encarar aí Então, uma ida para o Rio aí. Então, eu queria te agradecer, porque você é meu queridinho das lives. É sempre muito bom fazer live com você. Quem quiser, quem tiver dúvida, gente, pode entrar em contato com a gente. A gente tem na bio, tem um contato do escritório também. Não se arrisquem a fazer a cidadania sozinhos. Eu acho que é muito complexo. Eu falo para vocês, o resto dá para fazer sozinho, mas a por casamento realmente é mais chata, é trabalhosa, são várias etapas, inclusive o consulado, já que a gente está falando mal deles, é chato, devolvem por besteira, né? Que nem eu falei para você, né? Eu nem te contei essa semana. Se anexa o documento, eu mandei um pedido anexado. O documento anexado sumiu. Desapareceu no buraco negro da internet. E aí eles vão lá, em vez de eles aceitarem parcialmente o pedido, eles rejeitam. Isso é mais uma medida obstrucionista, né? Enfim. olha, o meu consulado, você já viu, por experiência de um trabalho que nós fizemos aqui, é mais tranquilo. Tudo aqui flui melhor. Tá vendo como o Rio de Janeiro tem coisa boa? Aqui a coisa funciona um pouco ainda melhor. O Rio de Janeiro é muito melhor do que São Paulo para você trabalhar. De fato. O Rio de Janeiro me surpreendeu. Porque para pegar a certidão continua sendo ruim. Aqui, graças a Deus, a gente ainda tem um consulado que funciona. Então, que continue assim por muito tempo. E que ninguém ponha olho grande, cada um no seu quadrado. Deixa quem é do Rio aqui no Rio, quem é em São Paulo. Deixa. Então, não se inspire no nosso aqui. Juliana, gente, è stato un grande piacere, ti ringrazio di nuovo. È sempre importante parlare un pochino in italiano. Allora, io ti ringrazio, ti auguro un meraviglioso mese di maggio, ci sentiamo tutti i giorni come al solito e ringrazio pure la presenza di tutti voi che siete stati qui e ci avete ascoltato, avete messo i vostri dubbi, le vostre domande e avete partecipato. Grazie Daniele, ormai penso che tu non ci sia più, però ti volevo ringraziare anche la tua partecipazione importante e a tutti gli altri. Obrigada a todos pela participação. Só responder aqui. Muito obrigada a você. Imagina. Só responder um negócio aqui. Não, gente, eu não sou funcionário do Consulado do Rio de Janeiro, tá? Então, que fique bem claro isso, por favor. Eu não sou funcionário do consulado. E a Ana está perguntando se o consulado voltou a agendar. A cidadania ainda não, Ana. Passaporte, sim. Quem precisar fazer passaporte, tem a residência aqui no Rio de Janeiro, o AIRE esteja certinho, pode agendar pelo telefone. E em boca do lupo, porque quem está tentando sabe como é que é. Sabe. Meu primo conseguiu. Ela faz. Vou ver vídeo. Aliás, assim, eu fiquei muito feliz, né, com a história, porque quem acompanhou sabe o que aconteceu. Gente, eu vou falar uma coisa assim rapidinho, que cidadania mexe muito com emoção. Meu primo estava internado de Covid, assim, muito mal mesmo. E o sonho dele era ter a cidadania porque ele é filho de italiano. O pai dele nasceu em Massa Lombarda, província de Ravenna, e ele não conviveu muito com o pai. Então, para ele, ter essa cidadania seria tá de volta com o pai. Ele estava muito mal ali no hospital. Quando ele soube que ele conseguiu o agendamento, ele melhorou da Covid do hospital assim de um jeito. Ele conseguiu ir com dificuldade, já estava curado em casa, ainda fomos almoçar, ele brindou lá, abrimos um vinho depois desse tempo todo ali no hospital. Então, assim, cidadania cura. Cidadania cura. Eu quero encontrar com ele também, dar um abraço. Tadinho, ele mereceu. Cittadino italiano. Agora eu tenho que fazer ele estudar. A mulher dele vai fazer a cidadania com casamento também? Tamo aí. Ela quer. Eu já falei para ela estudar. Vou estar todo mundo um bacio, Juliana. Um bacione, buonanotte. Andiamo tutti a riposare oggi. Ciao, un beijo. Io vado amanhã. Tchau.